palestras do livro Libertação usando o projeto Imagem. E hoje eu não vou mostrar o projeto Imagem porque eu não vou falar exatamente, não vou contar a história do livro. Essa vai ficar para o próximo capítulo. Hoje nós vamos ficar só no prefácio do livro. Alguém aqui já leu Libertação? Já? Bom, no atual momento que a gente está de evolução do nosso planeta, a palavra libertação cai como uma luva, porque a libertação a qual eu estou me referindo aqui, a qual Emmanuel se refere no prefácio, a qual André Luiz escreve o livro, foi psicografado pelo Chico Xavier, se trata de uma libertação interna. Não se trata de uma libertação de uma casa ou de uma prisão de pedra ou de uma corrente que nos prende de matéria. Trata de uma libertação interna. Trata da libertação daquilo que a gente traz com a gente do passado, das nossas emoções, dos ódios, dos rancores, dos valores. É essa a libertação do livro. É disso que se trata aqui. E Emmanuel escreve o prefácio do livro, e Emmanuel não fala uma palavra que não tenha um bom motivo. Emmanuel não coloca uma vírgula que não faça sentido. E num prefácio de 4 páginas, dá para falar 1 hora? Dá. Essa é a diferença quando a gente lê e relê e relê e relê um livro, uma obra como essa. Porque muitas vezes a gente lê uma vez, tem uma impressão da obra, lê uma segunda vez, aprofunda e por aí vai. E eu recomendo, se vocês pegarem todas as obras de André Luiz, que o prefácio é de Emmanuel, se vocês estudarem só os prefácios, mas quem não quer ler todo o livro, já vai sair com conteúdo para essa vida inteira. Agora, se quiser ler o livro também, melhor ainda. Bom, eu vou só falar um pouco do que trata o livro, a Libertação. O livro Libertação é uma história onde a gente tem um espírito que é aqui chamado de Gregório. Ele é uma espécie de líder rei das trevas. A função dele é promover o mal, e ele tem algumas metas de prejudicar algumas pessoas contra o Cordeiro de Deus, que seria Jesus. E a mãe dele, porque o amor de mãe, tenho certeza, é o maior de todos os amores que existe. O amor de mãe é que vai salvá-lo é que vai libertá-lo desse lugar, desse sentimento em que ele se envolveu. O livro é uma história que conta desde o começo, quando ela se propõe a ajudá-lo, até quando ela o liberta, e olha que passam séculos até que ela possa fazer isso. Eu não falei errado, séculos. Portanto, a gente às vezes em uma vida quer resolver tudo. Não dá, hein? Não dá. Olha, ninguém nessa sala aqui encarnado, os encarnados eu não estou vendo, e eu não sei, tem menos do que 100 encarnações. Ninguém, pode ter certeza, senão não estava aqui. 100. Vocês já viveram em todos os lugares desse planeta, já com certeza falaram mais línguas que vocês podem imaginar. A gente fala que nós espíritos, como espíritos não encarnados, mas como espíritos, somos uma verdadeira enciclopédia. Nós temos muita coisa dentro da gente. Então, não dá para resolver tudo numa vida e nem em pouco tempo. Você vê que a Matilde, do livro Libertação, espera alguns séculos para poder começar a agir. Espera o momento certo, porque o coração, o amor, ele nunca vai ser imposto. O amor é impossível de ser imposto por alguém. O amor, ele nasce de dentro. Ele anda de dentro para fora. E ele só acontece
quando o espírito percebe, sente, amadurece. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o que significa que somos deuses. Mas nós somos criados à imagem e semelhança dele. O amor é o princípio básico de todo espírito. Acontece que com o tempo e o nosso livre-arbítrio, muitos de nós criamos foi uma crosta em volta desse amor, em diferentes níveis, que nos impede de colocá-lo em execução. E as dificuldades do mundo vão lapidando, tirando essa crosta que envolve esse amor, para que ele possa aparecer. Portanto, se vocês aqui têm dificuldades, eu sei que tem, porque todo mundo que está encarnado nesse planeta tem, mesmo aqueles que a gente acha que não tem, muito bem, vocês estão no caminho certo. A questão é, como passar por isso? No prefácio do livro Libertação, eu vou ler algumas partes aqui, porque as palavras de Emmanuel são simplesmente ensinamentos divinos. Ele escreve assim: ante as portas livres. Para falar dessas portas livres, ele vai contar uma historinha para a gente. E nós vamos comentar essa historinha para entender. Afinal de contas, do que se trata a libertação? Como que é o processo? E ele conta uma história de uma lenda egípcia de um peixinho vermelho. No centro de formoso jardim havia um grande lago adornado de ladrilhos azul turquesa. Bom, havia um jardim. No centro desse jardim havia um lago preparado pelo homem, porque ele tinha ladrilhos, azul turquesa. Então começa assim. Ele era alimentado por diminuto canal de pedra. Escoava suas águas do outro lado através de uma grade muito estreita. Portanto, esse lago vinha um canal que o alimentava de água, e do outro lado havia uma grade estreita na qual a água ia saindo, a água passava por ele. Nesse reduto acolhedor vivia toda uma comunidade de peixes a se refestelarem, néditos e satisfeitos em complicadas locas, nas suas casas, nas grutas, frescas e sombrias. Elegeram um dos concidadãos de Barbatanas para os encargos de rei, e ali viviam plenamente despreocupados entre a gula e a preguiça. Olha só. Então, nesse laguinho tinham peixes, e esses peixes viviam entre a gula e a preguiça, ou seja, eles comiam e dormiam, lá nas suas casinhas. E a vida deles era sensacional, era aquele lago era a vida deles. Aquele lago aonde eles, acomodados, viviam, passavam a sua vida inteira, engordando, comendo e dormindo. Era isso que eles faziam. Então aqui fica um ensinamento um alerta, né, de Emmanuel com relação à acomodação. Aqui já está o primeiro alerta: acomodação. Se você está com a vida muito acomodada, não estou falando de ter ou não problemas, eu digo de ter iniciativa. Se o seu negócio é sentar no sofá e ver televisão, deixar a vida passar, aqui já tem uma luzinha. Opa, peraí, será que é isso mesmo? Acontece que junto deles havia um peixinho vermelho que era menosprezado por todos. Não conseguia pescar a mais leve larva, nem refugiar-se nos nichos barrentos. Os outros, vorazes e gordos, arrebatavam para si todas as formas larvárias e ocupavam, displicentes, todos os lugares consagrados ao descanso. Outro alerta: ocupavam displicentes todos os lugares consagrados ao descanso.
Por quê? A gente precisa descansar, a gente precisa se refazer. Só que os lugares que a gente usa para isso, que são os lugares onde a gente descansa, são lugares sagrados. Pode ser o nosso sofá, sim. Pode ser o nosso sofá com a nossa televisão, sim. Mas usa aquilo ali como um lugar, como uma hora de refazimento do seu corpo e do seu espírito. E não como um lugar de acomodação e preguiça. É mais ou menos isso que ele está colocando aqui. Ah, mas eu tenho preguiça, é um problema. Todo mundo nessa vida tem preguiça. Só que a gente tem que lutar contra ela. Essa é a missão. Um peixinho vermelho que nadasse e sofresse. Por isso mesmo era visto em correria constante, perseguido pela canícula ou atormentado pela fome. Ou seja, a vida dele era extremamente sofrida, porque ele morria de fome, porque não sobrava nada para ele, os outros comiam tudo que tinha lá. E ele vivia atormentado pela gozação e pela pressão dos outros peixes. A gente pode aqui claramente fazer um paralelo com a nossa vida contemporânea, né? Uma vida onde a gente não tem sossego, uma vida onde, querendo ou não, a gente tem que estar toda hora em movimento, seja para buscar sustento, seja para aprimorar conhecimento, seja para ajudar alguém, né? E esse peixinho que era desprezado, na verdade ele estava sendo preparado para uma grande missão. Porque quando você se acomoda em um lugar, qual é a sua motivação para sair de lá? Se você está bem aqui, qual a sua motivação para sair daqui? Pensa. Então, a dificuldade, ela ajuda, ela é a mola propulsora da evolução. A questão aqui central não é a dificuldade, é o que é que você vai fazer a partir da dificuldade. Revoltar-se ou não? Vamos ver o que o peixinho faz. Ele aqui tem uma vida bem difícil. Não encontrando pouso no vastíssimo domicílio, o pobrezinho não dispunha de tempo para muito lazer e começou a estudar com bastante interesse. Então a gente realmente tem outra lição aqui, porque estudar dá trabalho, estudar cansa, é verdade. Estimular o cérebro não é fácil, né? Ler e entender muitas vezes significa ler e reler aquela página dezenas de vezes, até que aquilo seja aprendido. E isso dá trabalho, começa a ler, dá sono, não é? E aí o que eu faço? Deu sono, muito sono, dá uma dormidinha, mas 10 minutinhos, não vai dormir, né? 3 horas. Volta. Vai tentando que uma hora consegue. Porque tudo é uma questão também, a gente brinca que exercitar o cérebro é como ir na academia. Se você for na academia amanhã, quem não tem o hábito, vai conseguir levantar pouquinho peso, mas vai todo dia. Vai hoje, vai amanhã, vai semana que vem. Com pouco você está levantando mais. A mesma coisa para quem anda, não tem o hábito de andar. Dá uma volta no quarteirão hoje, amanhã de novo, depois você já vai conseguindo. Com o cérebro é a mesma coisa. E esse peixinho aqui, devido aos problemas, ele começou a fazer isso. Por quê? Porque não tinha outra opção. Não foi, veja bem, não foi por livre e espontânea vontade, foi por livre e forçada vontade que ele fez isso, porque ele não tinha o que fazer. Então, bem, vou estudar. Então ele fez o inventário de todos os ladrilhos que enfeitavam o poço, arrolou todos os buracos nele existentes e sabia com precisão aonde se reuniria a maior massa de lama por ocasião de aguaceiros. Ou seja, ele até saberia se proteger caso tivesse um problema. Depois de muito tempo, à custa de longas perquisições, encontrou a grade do escoadouro. Então, de repente, ele encontra por onde é que sai a água. À frente de imprevista oportunidade de aventura benéfica, refletiu consigo: não será melhor pesquisar a vida e conhecer outros rumos? Optou pela mudança. Apesar de
muito magro, pela abstenção completa de qualquer conforto, perdeu várias escamas com grande sofrimento a fim de atravessar a passagem estreitíssima. Outra lição. Você vê, o peixinho que, devido às suas dificuldades, era magrinho, mas para passar ali naquela porta, naquela grade, deixou ali um monte de escama, sofreu bastante para passar, mas a vontade era tanta de passar que ele passa, ele sai, ele vai atrás. Agora, por que ele foi atrás? De novo, ele foi atrás porque ali onde ele estava, a situação estava muito ruim. Portanto, ele fez da situação ruim uma força que o moveu para frente. Se a gente olhar a história da humanidade, os grandes vultos que vieram para a Terra, ou que aqui na Terra construíram alguma coisa de valor para a humanidade, sofreram muito antes de chegar lá. E se a gente também fizer uma leitura da nossa sociedade contemporânea, inclusive, a gente vai ver que aqueles que têm muito conforto geralmente se perdem. Não é regra, é geralmente. Já aqueles que não têm muita opção, se guiados pelo amor de Jesus, podem realmente se salvar. Pronunciando votos renovadores, avançou otimista pelo rego d'água, encantado com novas paisagens ricas de flores e sol que o defrontavam, e seguiu, embriagado de esperança. Em breve, alcançou grande